Irmãos, nesse momento, tomemos assento. Desde já, abramos as Escrituras Sagradas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Irmãos, vocês têm aí o texto do verso 17 ao verso número 38. Deixa eu esclarecer para vocês que texto é esse aqui. Você chega aqui, literalmente, praticamente ao fim da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. As viagens missionárias eram marcadas, acima de tudo, pela exposição fiel da palavra de Deus, pelo confronto que o pregador fazia com aqueles que lutavam contra a verdade do Evangelho, mas, acima de tudo, pela edificação da própria Igreja de Cristo. Mas houve fatos que marcaram as viagens missionárias. Foi a dura perseguição que os pregadores sofreram, em especial o apóstolo Paulo. Por quantas vezes os homens se levantaram contra ele, tentando fazendo emudecer a voz da salvação. E aqui nós estamos chegando justamente ao final desses atos da exposição da palavra de Deus. Depois da terceira viagem missionária, Paulo ele literalmente se colocava para fazer um último avanço. Ele vai se dirigir para a cidade de Roma e vai chegar no coração de Roma para pregar a palavra de Deus, onde será detido, onde será encarcerado. E o seu encarceramento, portanto, fará com que, por volta ali do ano 67, 68, né, ele possa ser, portanto, decapitado, né? Ele vai colocar a sua cabeça ao cepo e um soldado romano, então, com um golpe, vai, portanto, dar cabo de sua vida. E ali termina a carreira daquele fiel pregador da palavra de Deus. Esse texto aqui é um texto bastante contundente. Eu considero, irmãos, esse aqui talvez, junto com toda a carta aos Filipenses, como o texto mais doloroso de Paulo. Talvez quando você lê a carta aos Filipenses, aqui eu quero fazer uma ressalva, Paulo fala e enfatiza muito uma palavra que está lá na carta, que dependendo da tradução bíblica pode ser traduzida por alegria ou por felicidade. A carta aos Filipenses, ela maqueia muito o sentimento presente no coração do apóstolo. Ao mesmo tempo que ele está alegre pela edificação da igreja e dos irmãos, ele sabe que aqueles momentos são os últimos. E, portanto, ele encoraja os irmãos, como encorajado por Deus, para se manter fiel até o último suspiro de vida. Então, basicamente, esse aqui é o pano de fundo que está por trás aqui do capítulo 20. Esse texto aqui, ele é dividido aqui em 4 sessões. 4. A primeira sessão vai do verso 1 ao verso de número 21. Aqui nós temos o testemunho de Paulo junto aos de Éfeso, dizendo como a palavra de Deus fora proclamada. E aqui Paulo vai mostrar 2 meios, e ensinar-nos 2 meios pelos quais nós pregamos a palavra de Deus. Há quem pense que a palavra de Deus somente deve ser pregada de forma audível. Mas aqui, Paulo nos ensina um outro método. A forma audível, ela deve ser anunciada. Mas também Paulo expõe a forma visual, como o Evangelho de Cristo se tornava, portanto, conhecido a todos os homens. Primeira parte. E aí, portanto, vai do verso 1 ao verso de número 21. Segunda parte do texto, irmãos, vai do verso de número 22 e se estende, portanto, até o verso de número 28. É o apelo que Paulo faz aos crentes a se manterem fiéis. Fiéis àquilo que ele pregara, aquele objeto em que ele levara no seu coração. Portanto, Paulo faz um apelo à igreja de Cristo.
Somente dessa forma a igreja de Éfeso poderia sobreviver à dura perseguição que o Império Romano, portanto, levantaria contra eles. Eu não sei se você percebeu, a igreja de Éfeso é uma daquelas igrejas que recebe uma das 7 cartas do Apocalipse. Por sinal, é a primeira, aquela a quem é dito que deveriam regressar ou retornar ao primeiro amor. A ênfase de João, portanto, é fazer com que aqueles crentes lembrem-se de regressarem a um estado de conversão à palavra de Deus. Portanto, aqui Paulo, no livro de Atos, na narrativa de Lucas, vai nos dizer aquelas coisas pelas quais o nosso coração deve estar amplamente apegado. Nós não devemos esquecer delas. Portanto, a segunda parte do texto, verso 22, se estendendo aí até o verso de número 28. A terceira parte do texto vai do verso de número 29 e se estende aí até o verso de número 36. O verso de número 29 ao verso de número 36 é um alerta que Paulo faz à igreja de Cristo. O que é que nos poderia nos afastar do Evangelho? Paulo aqui elenca 3 coisas que podem nos afastar da palavra de Deus. Vocês verão que as 3 coisas atendem primeiramente aquilo que vemos, segundo, aquilo que ouvimos, terceiro, aquilo que desejamos. Então, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos e aquilo que desejamos, de fato, pode nos apartar do Evangelho. E Paulo, portanto, faz um alerta aqui na terceira parte do texto. Por fim, o texto termina do verso de número 37 ao verso 37 e o verso número 38, com Paulo aqui se despedindo daqueles irmãos lá da igreja de Éfeso. E veja que, apesar das muitas reclamações, recomendações e exigências pastorais que Paulo faz à igreja de Éfeso, aqui a igreja reconhece todo o serviço de Paulo e, lançando-se ao seu pescoço, se alegram com ele, ao mesmo tempo que se entristecem, porque aquele era o último momento em que eles estavam contemplando a face daquele servo fiel, pregador fiel da palavra de Deus. Bora para o texto, irmãos. Verso de número 17 ao verso de número 21. Veja como nós devemos pregar o Evangelho. Há quem pensa então que a pregação do Evangelho apenas se consiste na forma audível. E eu digo para você que é o meio mais eficaz de se anunciar o Evangelho de Deus é de forma audível. Aliás, veja, observem, Cristo faz um alerta contundente à igreja e um chamado aos obreiros, dizendo assim: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Ao anunciar isso, Cristo estava dizendo: são poucos que anunciam a palavra de salvação. Portanto, a ênfase primária no Evangelho está na pregação. O meio eficaz de fazer com que o Evangelho se torne conhecido é através da pregação. A pregação do Evangelho, portanto, é um método fiel e eficaz de atrair homens a Cristo. Não se duvida disso. Jesus diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Método eficaz, pregação do Evangelho. Paulo, anunciando a verdade de Deus aos irmãos que estavam espalhados no grande império romano, na carta aos romanos, ele diz de forma muito clara que não se envergonhava do Evangelho, ou seja, da proclamação da palavra de Deus, ainda que fosse de forma muito contundente, chamando os homens ao arrependimento e fazendo com que eles conhecessem a Cristo, até mesmo em momentos em que a vida, a sua própria vida, fora colocada em risco. Mas há algo que pode literalmente balancear a pregação do Evangelho. É o segundo método que Paulo coloca aqui no texto, nos ensinando. Observem só, irmãos. Verso de número 19, Paulo diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade. O segundo método de pregação do Evangelho é a pregação visual, é aquilo que os homens veem e testificam de nós. Em outras palavras, não adiantam belas palavras. O mais sublime dos pregadores,
Se o nosso testemunho falar contra nós, a nossa palavra será em vão. Paulo agora testifica que durante o estágio de 3 anos que ele esteve em Éfeso, eles ouviram a pregação da palavra de Deus. Observe o verso 21, testificando tanto a judeus, bem como a gregos, gentios. Testificar que é expor fielmente a palavra. Se teve algo que Paulo fez entre os irmãos, foi ser fiel à pregação do Evangelho. Mas observem, junto à pregação do Evangelho, o verso 19 nos diz que Paulo também falou pelo testemunho. Pelo testemunho. Evangelho, portanto, se prega de 2 formas. Como o crente é reconhecido também de 2 formas. O crente é reconhecido por aquilo que fala, por aquilo que confessa. É por isso que dominicalmente a igreja é estimulada à confissão. Ora, os homens sabem que nós somos crentes por aquilo que confessamos, mas também pela forma que vivemos. Então, assim como os nossos lábios deles ressoam a palavra de Deus, a nossa vida também prega a palavra de Deus, irmãos. Entendam, doutrinariamente, pregação do Evangelho e testemunho não estão dissociados. E deixa eu dizer para vocês, nem estão casados. Mas é uma coisa só. É indissolúvel. Para a pregação fiel do Evangelho, é necessário também um reto testemunho no Evangelho. Ouse andar descabidamente no mundo e ouse em seguida pregar a palavra de Deus, para você ver o que é que os homens vão falar de vocês. Vão dizer, mas é louco, mas ela é louca. Como é que pode essa mulher, como é que pode esse homem dizer agora que são crentes, andar com a palavra de Deus nos lábios, quando o comportamento, quando a vida, quando o testemunho anda bem distante de Cristo? Irmãos, é indissociável. Pregação do Evangelho e testemunho. A forma como Paulo viveu entre os de Éfeso se tornou um marco pela igreja, pela fidelidade da proclamação da palavra de Deus. E os crentes devem ser diariamente exercitados na fiel proclamação da palavra de Deus. Porque nós não somos ilhas, irmãos. Nós não vivemos isolados. Ou nós estamos no coletivo, do qual chamamos igreja, comunidade do Senhor, ou nós nos encontramos entre aqueles que não conhecem ao Senhor. A palavra de Deus deve ser pregada para estes, bem como para aqueles. Mas a palavra de Deus, ela deve ser audível, mas também deve ser visível. Se os homens ouvem a palavra de Deus, eles querem ver o que a palavra de Deus tem feito em nós. Eis a razão teológica de o Evangelho de Romanos capítulo 1, verso número 16, está escrito: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo vai dizer assim, olha, o Evangelho é o poder de Deus, e prova de que é o poder de Deus é que tanto a vida do grego como a do judeu, ou do judeu e do grego, são impactadas diametralmente pela palavra. Não se concebe alguém ser crente se não fala de Deus e se não dá testemunho de Deus. Olha, irmãos, não se concebe um crente às ocultas. Os crentes são chamados a dar um firme testemunho. Um firme testemunho. Um solene testemunho. As pessoas estão esperando vocês abrirem os lábios. Olha, e ai de vocês se calarem. Deus disse: se vocês se calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Nós que somos crentes, nós devemos andar com a palavra de Deus em nossos lábios. Mas eu quero dizer que isso não é suficiente, irmãos.
Eu quero dizer também que o testemunho que nós prestamos, também os homens observam de nós. Eles analisam a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de prosseguir. Como é que nós nos damos com o trato das coisas? Isso é ser cristão, irmãos. E agora Paulo faz lembrar esse testemunho que ele dara na grande cidade de Éfeso e perante uma igreja que fora edificada durante 3 anos. Então ele diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Aqui a palavra ancião pode ser traduzida por presbíteros. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo diz assim: vocês sabem o que eu fiz. E os presbíteros ali ouviam com atenção, juntamente com toda a igreja. Aí ele agora diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, ou seja, o meu testemunho falou como é que eu me comportei perante vocês, com muitas lágrimas e tentações que pelo lado dos judeus me sobrevieram. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho de Paulo. Ou seja, pregação do Evangelho e o testemunho ao mesmo tempo. Dessa forma, Paulo está dizendo: veja, vocês foram edificados, oficiais entre vós foram levantados, a igreja fora firmada na verdade, porque houve entre vós pregação da palavra e um fiel testemunho. Veja, o que Deus espera de sua igreja? O que é que Deus espera de nós? Chad Van Dixhoorn, um autor comentarista da Confissão de Fé de Westminster, dos padrões de Westminster, quando ele comenta a parte introdutória do Catecismo Maior, ele diz assim: o catecismo chama a conhecer a Deus, porque é um chamado profético. A Escritura nos chama a conhecer a Deus. Então, por isso que a primeira declaração que aprendemos já de cara no catecismo é quem Deus é. Mas a segunda ênfase do catecismo é nos ensinar o que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós? Essa parte textual aqui responde. Espera de você fidelidade, proclamação do Evangelho, testemunho fiel. Você tem que ser um crente que deve testemunhar a verdade, porque você é crente, meu irmão. E pelo fato de você ser crente, você fala daquilo que lhe é comum. Ora, é a Bíblia que diz, é a Escritura que diz, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você é crente, naturalmente você vai falar acerca de quê? Das coisas de Deus. E você não precisa de um púlpito como esse para falar das coisas de Deus, não. Você fala das coisas de Deus no seu trabalho, na sua vida comum, na rua, com os amigos, perante os inimigos, entre aqueles que te amam, entre aqueles que te odeiam. Você promulga a fidelidade que você tem ao Senhor, anunciando o Evangelho de forma audível, mas anunciando pela sua vida o Evangelho, a forma visível. Agora, irmãos, você já imaginou o quão triste poderia ser para uma liderança cristã? E deixa eu abrir aqui um aspecto aqui na mensagem. Quando eu estou dizendo aqui liderança cristã, eu quero enfatizar não somente os oficiais da igreja, mas todos os crentes. Se você é crente e, portanto, possui o Espírito Santo habita entre você e entre o povo de Deus, então você foi, de certa maneira, constituído como alguém que é líder. Afinal de contas, quando você se converteu a Cristo, o mundo começou a lhe observar. A forma como você anda, a forma como você se veste, a forma como você se fala, como você fala, a forma como você faz os seus acordos. O mundo lhe observa. E duas coisas de você podem impactar o mundo: a pregação do Evangelho e o testemunho que você presta. Agora, o contrário também é verdadeiro. Duas coisas em você podem impactar negativamente o mundo. Primeiramente, se você silenciar, se você se calar.
Bom pássaro é aquele que canta. Bom pássaro é aquele que canta. Por que você não vê os homens nos puleiros criando urubus? Você já viu alguém criando um urubu no puleiro? Você sabe por que o urubu não se cria? Não é porque ele come carne ou algo que está em putrefação, não. É porque ele não canta. Você já viu o cântico de urubu? O urubu não canta. Ora, se nós somos aqueles que foram resgatados pelo Evangelho, é para que no mundo possamos testificar das grandezas de Deus. O salmista lá no Salmo 51, quando foi resgatado daquele vil pecado que ele cometeu, ele diz: se o Senhor me recupera, anunciarei entre os homens as tuas maravilhas. Nós somos resgatados, salvos, regenerados, iluminados pela palavra de Deus, para entre os homens proclamarmos as grandezas de Deus. Se você se cala, isso é uma tragédia. Ora, se pela pregação do Evangelho que os homens vão a Cristo, se você se calar, ai do mundo, coitado do mundo, está aí, os pecadores, perdidos, vagando sem saber para onde vão, não sabem o que fazer de suas vidas. Se você se calar, mais e mais pessoas estarão cada vez mais gozando de perdição. Segundo, se o seu testemunho falar contra aquilo que você anuncia, isso se torna uma grande tragédia. Com os lábios você anuncia que pertence ao Senhor, e com a vida você se entrega ao diabo todo o tempo. Portanto, pregação e testemunho não estão casadas, mas é algo indissociável. É uma coisa só. Só anuncia o Evangelho aquele que tem uma vida posta diante do altar do Senhor. Segundo ponto, segunda parte da mensagem, irmãos. Observem aí o que Paulo agora vai exortar a igreja. Ele vai partir do verso de número 22, se estender, portanto, até o verso de número 28. Observe o conselho do apóstolo. Ele diz assim: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, não tenho a minha vida por preciosa. Ele repete isso na carta aos Filipenses, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, para quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto. A palavra protestar aqui é anunciar, né? Então, portanto, no dia de hoje eu vos anuncio que estou limpo do sangue de todos vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós mesmo, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Pessoal, os presbíteros estão diante de Paulo. E agora Paulo diz o que é que eles devem fazer. E Paulo agora anuncia para eles. Olha só a expressão que ele usa no verso número 22, quando ele diz assim: e agora eis que ligado eu pelo Espírito. Expressão um tanto estranha, né? Ligado eu pelo Espírito. Você sabe quando é que isso ocorre pela primeira vez? Aliás, só ocorre duas vezes aqui no texto. Uma no livro de Romanos e outra agora. Aliás, desculpe, no livro de Mateus e outra agora. Lá no livro de Mateus, acontece quando Cristo vai falar sobre disciplina. Ele usa a palavra ligar. Ele diz assim: tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Mateus 18, não é isso? E tudo que será desligado na terra será desligado nos céus. Observe que a expressão ligado ali está ligada à igreja. Ao mesmo tempo que alguém está ligado à igreja, está ligado a Deus.
O que ele quer ensinar aqui com a palavra ligado ao Espírito? Que Paulo está ensejando aqui diante dos presbíteros é que eles não, por ocasião alguma, deixassem de congregar a igreja de Cristo. É o único meio que nos faz estar ligados a Deus. É ligado ao corpo de Cristo. Paulo enfatiza isso doutrinariamente quando escreve uma carta aos irmãos de Éfeso, dizendo que Cristo possui um corpo, do qual ele, Cristo, é a cabeça. Se eu estou desconexo desse corpo, eu estou desconexo de Cristo. Em outras palavras, irmãos, não existe crente sem igreja. Se você não está ligado à igreja de Cristo, você não está ligado a Deus. Paulo está colocando essa verdade agora no coração dos presbíteros. Então, o seu apelo inicial é: não vos deixe de congregar. E anunciem essa verdade à própria igreja de Éfeso, que futuramente sofrerá um dano. Está na terceira parte da mensagem, quando Paulo irá falar sobre o dano do abandono da congregação. Portanto, não existe crentes ligados a Deus sem que antes sejam ligados à igreja de Deus. Afinal de contas, irmãos, harmonicamente ou poeticamente, a igreja é a noiva excelsa, única, verdadeira e fiel daquele Cordeiro. Daquele Cordeiro. Olha o vício do pregador, né? Daquele Cordeiro, como se o Cordeiro não estivesse aqui, né? Deste Cordeiro. Deste Cordeiro. Se você não faz parte da noiva, se você não é a noiva, você está perdido. Você está perdido, meu irmão. Então Paulo faz um apelo a você. E agora aqui, irmãos, nós até podemos entender o apelo de Paulo. Os irmãos de Éfeso sofriam uma grande perseguição por serem crentes. Não é à toa que você entende isso quando lê a carta de Apocalipse e a carta designada à igreja de Éfeso. Olha o apelo que João, quem fora pastor dessa igreja, faz. Escute só. Olha aqui, capítulo 1 do livro de Apocalipse. Desculpe, irmãos. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Ele diz as seguintes palavras. Atende bem, viu? Atende bem. Conhece as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, pois puseste à prova os que se dizem apóstolos, líderes oficiais, verso 2, viu? Eu estou lendo. E o não são, porque foram achados em engano, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Agora, Cristo diz, porém, verso 4, eu tenho contra ti algo. Abandonastes o primeiro amor. A descrição aqui de primeiro amor é aquela primeira coisa que nos apegamos quando viemos ao mundo. A criança é retirada do útero da mãe, e o seu primeiro apego é o corpo da mãe. Isso para quem nasce fisicamente. Mas para quem nasce espiritualmente, nós somos também apegados à nossa mãe, nossa igreja. Porque assim como a mãe, através do seio, dá leite ao bebê, ao rebento que está sob suas mãos, a igreja, com leite espiritual, alimenta os crentes para a salvação. Portanto, aqui, primeiro amor é uma referência direta ao abandono da congregação. E é uma justificativa aqui,
Quando Cristo diz assim, porque no meio de vós são achados aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. A palavra apóstolo aqui pode ser traduzida como mensageiros. Tem mensageiros no meio de vós, oficiais, que não são meus oficiais. É como se Cristo dissesse assim: existem entre vós enviados, mensageiros, que não são os meus mensageiros e nem foram, sob hipótese alguma, enviados por mim. Foram esses que com engano, a palavra que é traduzida por engano aqui na nossa Bíblia, deve ser a palavra mentiroso. Esses que com engano seduziram vocês, a tal ponto que vocês foram afastados da fé. Então veja só, se nós estamos na segunda parte aqui do capítulo 20 do livro de Atos, a partir do verso 17, se naquela primeira parte nós fomos ensinados que nosso dever é a pregação do Evangelho de forma audível e visível, nós somos reconhecidos como crentes se formos agora ligados ao corpo de Cristo. Um crente está ligado, portanto, ao corpo de Cristo. Não sei se você entende, é por essa razão que todos aqueles que ouviam a pregação apostólica rapidamente clamavam por algo. Lembram lá do eunuco etíope, Atos 8? Vocês lembram também de Atos 2, da multidão que escutou a pregação de Pedro? Vocês lembram o que esses homens disseram? Do eunuco, quando ouviu a pregação de Filipe: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Não foi isso? O que aquela multidão clamou a Pedro dizendo? E agora, o que é que façamos? Qual é o apelo que eles fizeram? E qual foi a resposta que obtiveram? Crentes têm que estar necessariamente ligados, conectados ao corpo de Cristo. É uma verdade absoluta nas Escrituras. Interessante é que tem hoje um grupo, né, que se denominam de desigrejados. E assim, você pergunta, onde é que você congrega? A minha igreja é a minha casa. Eu estava falando um dia desse, um camarada desse, aqui em Itabaiana, ele disse assim, mas é interessante, né? O Evangelho diz que quando Cristo disse que vai voltar, ele não disse que vai voltar para a minha casa, ele disse que vai voltar para a igreja dele, né? Você não encontra em parte alguma da Escritura que ele diz assim, aguarde, espere, porque quando eu vou voltar para a sua casa. Você não encontra isso. Eu vou voltar para a minha igreja, para o meu corpo. Eis, portanto, a importância de congregarmos na fiel igreja de Cristo. Segundo ponto que ressalta aqui em Paulo faz menção perante os presbíteros, é sobre a urgência da pregação do Evangelho. Como no verso número 23 ele diz assim: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo está dizendo assim, durante todo esse tempo de pregação do Evangelho, não recebi uma outra coisa, um outro pagamento, senão prisões e tribulações, mas mesmo assim eu não cessei de pregar a palavra de Deus. Ele diz isso aí no verso número 24, dizendo que nada disso lhe faria questão, a não ser dar firme testemunho do Evangelho, parte final do verso número 24. E aqui no verso número 25 e 26, Paulo agora apresenta para eles uma verdade que nos conecta à igreja de Cristo. Ele diz assim: e agora eis que eu sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Obviamente, Paulo aqui faz uma colocação dolorosa, porque ele diz assim: vocês que ouviram a pregação do Evangelho, a fiel exposição acerca do reino de Deus, vocês mesmo não verão mais o meu rosto. Agora, olha essa verdade impactante. Portanto, no dia de hoje, vos protesto
que estou limpo do sangue de vocês. O que Paulo está fazendo menção aqui é da mesma tônica que envolveu a pregação do profeta Ezequiel. Quando Ezequiel diz assim: se o atalaia não avisa ao povo acerca do perigo que lhe corre, tal atalaia será, portanto, responsável pelo sangue do povo. O atalaia deveria, portanto, anunciar sobre as muralhas de Jerusalém o eminente perigo que a cidade estava correndo quando um usurpador, um ladrão, um salteador entrasse, portanto, pela cidade. Era a responsabilidade dele tocar a trombeta. Veja como Paulo anunciou a trombeta de Deus entre eles, verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O que é que nos mantém aqui na igreja? Senão isso, todo o conselho de Deus. Eu preciso da igreja para congregar, mas de uma igreja que anuncie para mim todo o conselho de Deus. Nós vivemos no tempo da escolha. Afinal de contas, escolha parece que nunca deu certo, né? Mas nós vivemos num tempo de escolha, onde existe tudo ao gosto do cliente. Às vezes, quando eu estou em João Pessoa, eu sou uma pessoa muito chata para comer. Aliás, eu sou chato em um monte de coisa, mas para comer, eu sou uma pessoa extremamente chata. Eu gosto de coisas simples. E nem sempre você encontra coisa assim. Eu gosto de cachorro quente, de hambúrguer, do que não presta, assim, em termos de comida. Eu gosto. Deveria mudar, né? Mas eu gosto dessas coisas. Então, quando eu estou num local que tem um monte de coisa para oferecer, eu já vou olhando logo para o que é que estão servindo. Então, lá, você chega num local que só serve peixe. Aí, no local vizinho, só tem pizza. Aí, no outro local, tem um monte de comida. Eu não quero estar escolhendo uma coisa ou outra. Eu vou logo para o McDonald's, porque eu sei que só tem hambúrguer lá, pronto. É disso que eu gosto, eu vou para lá. Mas observe, eu posso escolher o que eu quero comer. Da mesma forma hoje é a igreja. Você chega na igreja, aí você diz assim: essa igreja tem a pregação até boa, mas o louvor não presta. Eu não vou ficar aqui não. Nessa igreja o louvor presta, a pregação, pense num negócio ruim, eu vou ficar nada. Nessa igreja aqui o louvor até mais ou menos, a pregação até mais ou menos, eu vou ficar nessa. Veja, a igreja está de acordo com o gosto do cliente. Ele julga a igreja, aparentemente, olha para a estética da igreja, olha para o que aqueles irmãos estão fazendo. Nessa igreja tem um circo, tem um parque, meus filhos vão estar aqui, eu vou estar fazendo isso, eu vou ficar aqui. Virou ao gosto do cliente, porque a igreja se tornou algo de acordo com a nossa escolha. Paulo aqui anuncia que se tem uma coisa que o manteve conectado junto à igreja e fez com que aqueles bispos, presbíteros e anciãos estivessem firmados na igreja, é porque entre eles foi anunciado o quê? Todo o conselho de Deus. Eles não ouviram nem viram aquilo que queriam, mas ouviram, viram e provaram aquilo que eles necessitavam, aquilo que Deus queria. O que nos mantém agora conectados à verdade é experimentarmos aquilo que Deus requer de nós. Portanto, nenhuma igreja pode ser chamada de igreja se ela não vive e não proclama, anuncia todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. E não precisa dizer que esse é um dos grandes temas da fé evangélica. É de nós observarmos se aquilo que os homens fazem, aqui homens, eu estou me referindo à igreja, está pautado nas Escrituras. Talvez ultimamente eu não tenha muito exercitado isso em vocês, por já ter falado muitas vezes, que todas as ordens da igreja, dessa igreja, e eu falo especificamente dessa igreja, vocês se perguntem sempre por que a igreja faz isso.
Em que amparo, em que fundamento a igreja está fazendo isso? Para que vocês não pensem jamais que nós fazemos aqui, ou a igreja é a cara do pastor. Um tempo desse aí eu estava com um colega meu que disse assim: você viu a igreja tal? Eu vi. É a cara do pastor tal, né? Eu cá comigo, eu não tenho mais essa ideia de a igreja tal é a cara do pastor tal. A igreja tem que ter a cara de Cristo. Cristo é o dono dela. Cristo é o dono da igreja. Nós temos que nos parecer mais e mais e mais com o nosso Senhor. Se essa igreja aqui tiver a minha cara, ela está perdida. Não passa de uma desgraçada, miserável, pobre, cega e despida. Essa igreja ela tem que ter a identidade de Cristo. No louvor, na oração, na dedicação, na proclamação da palavra, ela tem que se identificar com Cristo. Porque se tem uma coisa que nós devemos seguir, é todo o conselho de Deus, e não é parte do conselho de Deus. Não, porque isso aqui não é mais atual. Que não é. Pouco me importa se é ou não. O que é que emana das Escrituras? O que é que Deus requer de nós, irmãos? Paulo diz assim: ó, eu estou livre do sangue de vocês, porque entre vocês eu anunciei todo o desígnio de Deus. Por que Paulo vai falar isso? Porque agora, no terceiro ponto da mensagem, Paulo faz uma tríplice advertência àquela igreja. Observe aí, irmãos, agora o verso de número 29, primeira advertência de Paulo. Ele diz assim, ó: porque eu sei isto, que depois da minha partida, ou seja, depois que eu não estiver mais com vocês, entrarão no meio de vós o quê? Lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Primeira advertência. Quando a igreja não vive todo o conselho de Deus, facilmente no meio dela, você vai ter pastores que imprimirão na igreja o ritmo dele. Deixa eu dizer para vocês que eu não estou falando muita besteira, e besteira alguma. É muito fácil você encontrar na internet, e nas grandes cidades, agora sim, igreja tal, que segue o ministério de fulano de tal. É o ministério de fulano de tal. Aí uns é fogo e avivamento. O outro, curas e revelações. Pelo amor de Deus, irmãos. Sinal de que entre a igreja não vive o conselho de Deus. E a igreja, ao invés de andar pelas palavras de Cristo, começa a andar pelas palavras de lobos vorazes, cruéis. Ah, e se entre o povo não aparecer esses lobos vorazes, cruéis, que João lá no livro de Apocalipse chamou de quê? Daqueles apóstolos que não foram enviados por Cristo. E se no meio do povo não vier lobos vorazes e cruéis? Segunda advertência dele, verso de número 30. E que dentro de vós mesmos, ou seja, entre vocês, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, se os lobos, se os falsos mestres não vêm até vocês, entre vocês surgirão o quê? Homens, olha a descrição do que é perversidade aqui. Homens perversos. Nós deveríamos fazer aqui uma análise do que é perversidade para Paulo. Você sabe que é a primeira vez que ele fala em perversidade? Porque a outra vez que Lucas falou desse texto aqui, perversidade, foi Paulo também que falou. E ele falou na carta aos Romanos, no capítulo 1. Você quer conhecer o que é perversidade aqui? Deixa eu mostrar aqui para você. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Bora entender o que é perversidade.
Veja, verso 28 de Romanos 1, Paulo dá a entender para nós o que é perversidade. Veja só. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento o quê? Perverso. Perversidade, à luz do entendimento de Paulo, é todos aqueles que abandonam o conhecimento de Deus. Como é que se abandona o conhecimento de Deus? Quer saber? Observe ainda em Romanos capítulo 1, verso número 25. Diz assim: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Você sabe o que é que significa abandonaram essa verdade de Deus para servir mais a criatura, ao homem, do que ao Criador, Deus? É simplesmente o homem se sujeitar à vontade dele ou de outrem, ao invés de se sujeitar à verdade de Deus. Aqui eu quero lembrar para você aquele conselho que disse Cristo: temei, pois, a Deus do que aos homens. Porque enquanto estes podem ferir a carne, o que é que Deus pode fazer? Lançar a vossa alma no inferno. É por isso que o nosso temor deve estar atrelado a Deus. Sentimento perverso é uma obstinada desobediência a Deus e uma vontade perspicaz no coração de não conhecê-lo. Então, quando Paulo aqui prega claramente para os irmãos de Éfeso, no registro de Lucas, que entre eles teria, portanto, homens perversos, que o ensinamento da igreja, portanto, está bem distante do conhecimento de Deus. Eu me lembro quando cheguei aqui para pastorear essa igreja, eu disse: irmãos, olha, eu sou habilitado em outras formações. Não esperem de mim um curso de psicologia no púlpito. Não esperem de mim uma aula de filosofia aqui no púlpito. Não esperem de mim uma aula de teologia aqui no culto. Mas esperem sempre de mim, pela graça de Deus, a fiel proclamação do Evangelho. Se não for lançada na igreja a fiel proclamação do Evangelho, a tendência é que entre nós surjam homens perversos. Homens que levarão vocês após o engano. Líderes cegos que precipitam-se no abismo juntamente com o seu rebanho. Por fim, irmãos, como vencer essas tentações? Observe o verso 31. Paulo diz assim: portanto, vigiai. A palavra vigiar é estar atento. Literalmente, às vezes a gente pensa que vigília é estar em oração. Não, somente. Aquele que vigilia é aquele que depende de Deus. É por isso que ele ora, mas é aquele que está com os olhos abertos. Talvez o nosso entendimento de vigília esteja muito atrelado ao que a gente faz à noite na igreja, né? Quando diz assim: hoje vai ter uma vigília. Aí os crentes pensam: eu vou para a igreja para orar, para estar de olhos vendados. Não é isso que a Bíblia ensina, né? Vigília me ensina que eu tenho que orar, mas é de olhos abertos. Ora, se eu estou em vigília, eu tenho que estar atento. Se eu sei que vão vir assaltar a minha casa e eu devo estar em vigília, eu oro dizendo assim: Senhor, guarda a minha casa. Eu estou aqui com os olhos abertos. Se ele vier, ele vai comer bala. Eu estou vigiando. Na minha humilde casa é assim. Eu espero que não vão lá. Vão assaltar a casa de um crente. Mas vão encontrar um cachorro e um pastor valente. Pode ter certeza. E eu não vou receber eles com as escrituras. Pode ter certeza também. Paulo chama a igreja a estar atenta. Vigiem, irmãos. Estejam atentos. A atenção deles deveria ser por um motivo. Observem o final do verso 30.
eles vão atrair discípulos para si, eles vão dividir a igreja. Pela manhã, lá na escola dominical, junto com os jovens, nós aprendemos que um dos deveres dos inferiores, os filhos, para com os superiores, os pais, é não causar entre eles o quê? Rebelião. É o que o texto usa aqui no original. Atrair discípulos após si, atrair os crentes para uma rebelião, uma divisão do corpo de Cristo. É por isso que eles deveriam estar atentos, porque essa é a missão do falso pregador, essa é a missão do falso mestre, essa é a missão do homem perverso. Ele não vem para a igreja de Cristo a não ser para outra coisa, se não for para dividir. Qual causa leva os homens a romperem com a igreja de Cristo? Atentem bem aí, irmãos, ao verso de número 33. Paulo diz a causa: de ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestuário. O vil metal, né? O vil metal pode nos levar a causas que levam à dissolução e à rebelião no corpo de Cristo. Irmãos, alguns conselhos práticos a isso. Primeiro conselho prático: Cristo disse assim: se a casa estiver dividida, ela não subsiste. Cristo também disse que aquele que junto a ele não junta ou não soma, literalmente espalha. Todos aqueles que, portanto, amam a Cristo, devem estar na igreja, não por aquilo que eles esperam de Deus, mas muito mais por aquelas coisas que esses homens podem fazer para Deus. E lembrar também da pregação de agora pela manhã, quando eu disse o seguinte: na pregação de manhã nós aprendemos aqui uma verdade indissolúvel. É que o verdadeiro povo de Deus não é aquele que aguarda aquilo que Deus fará, mas é aquele povo que aguarda aquilo que Deus já fez. Nós aprendemos isso aqui em Deuteronômio capítulo 3. Nós não vemos a igreja porque alguém nos prometeu nos dar alguma coisa. Há quem diga assim: eu vou para a igreja porque certamente eu vou mudar de vida. E o mudar de vida não é abandonar o pecado, mas é abandonar as dificuldades e ter uma vida farta. Eu quero lhe anunciar: se você procura a igreja por isso, você está completamente enganado. Se você vier para o evangelho, sua vida vai piorar. Escute bem: se você vier para o evangelho, sua vida vai piorar. Porque antes você era o queridinho do mundo, agora você se tornará um perseguido nessa vida. Escute bem: os homens passarão a lhe odiar. Antes você fazia a sua vontade, você batia no peito e dizia assim: quem manda na minha vida sou eu. Oxe, eu faço o que eu quero. Na igreja de Cristo, você faz aquilo que Deus requer de você. Você não manda em nada. Deixa eu lhe dizer, você não passa de um moleque de recado na casa de Deus. E o bom nisso é que Deus quebra todo o orgulho que há no coração do homem. Antes ele dizia assim: eu sou dono do meu tempo. Em tais dias eu faço o que eu quero. Com o meu dinheiro eu faço e aconteço. Aí na igreja de Cristo ela aprende que não faz nada. Que ele só faz aquilo que Deus quer. Porque antes ele era escravo do mundo e isso lhe agradava a carne e o coração. Mas agora, coitado, passou a ser escravo de Deus. Só faz aquilo que Deus requer. Ele nem tem controle do tempo. Deus diz assim: olha, trabalhe 6 dias, mas o dia do Senhor é meu. Não esteja na igreja não, para você ver o que é que acontece. Ou seja, nem dono do tempo agora você é. Irmãos, o falso entendimento do evangelho literalmente pode nos levar à corrupção. E Paulo deixa isso muito claro aqui no texto: de ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestuário.
Aqui é uma lembrança ali do 10º mandamento, fazendo efeito na igreja de Cristo. Por fim, ele diz a essência da vida cristã, né? Encerra aqui o texto, verso número 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor que disse: mais bem-aventurada coisa, veja, é dar do que receber. O camarada pensa que vem para a igreja para receber, quando na verdade ele vem para a igreja para dar. Deixa eu lhe lembrar de uma coisa, não sei se você já ouviu isso, né? Cristo diz assim: o que é que você tem? Aí, o camarada pobre diz assim: ah, Senhor, eu só tenho 2 mudas de roupa. Ele está esperando que Cristo diga assim: não se preocupe não, eu vou lhe dar um guarda-roupa cheio. Aí Cristo diz assim: ah, você tem 2 mudas de roupa? Fique uma e dê a outra. Lembra? Quantas túnicas você tem? 2. Fica com uma e entrega a outra. A maior maravilha que temos quando servimos a Deus não é aquilo que nós esperamos de Deus, mas é aquilo que nós fazemos para Deus. Porque bendita coisa é dar do que receber. Após ter ensinado tudo isso, veja, os bispos agora, os presbíteros, os anciãos, poderiam agora pegar espadas e facas e dizer assim: vamos arrancar a cabeça de Paulo. Paulo endoideceu de vez, apanhou muito, foi muitas vezes preso, agora, pobre coitado. Olha só como é que termina a história. Verso número 37 e 38, a parte final do texto. Aqui no verso 36, Paulo intercede por eles, fazendo isso de joelhos. E o verso 37 e 38 marcam o quanto eles amaram a verdadeira exposição da palavra de Deus. O verso 37 diz assim: e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, motivo pelo qual se lançaram no pescoço de Paulo e o beijaram. Portanto, por fim, o acompanharam até o navio, e aqui nós temos o final da trajetória de Paulo junto à igreja de Éfeso. Fiel proclamação do Evangelho, uma vida temente a Deus, em que toda a verdade, todo o conselho de Deus nas palavras de Paulo foram colocados para aqueles irmãos. É isso que a igreja de Cristo deve fazer, deve viver, deve ter, deve crer e deve realizar, irmãos. Outro evangelho fora esse aqui não é evangelho de Deus. Escutem bem. O outro evangelho que senão este aqui não é o evangelho de Deus. Portanto, temamos. Para finalizar, quero apenas recordar a vocês os 3 pontos focais do texto. Primeiramente, lembre-se que pregação do evangelho se dá pelo testemunho e pelo anúncio da palavra. Lembre-se também que não existem crentes fora da igreja de Cristo. E o que nos faz estar na igreja de Cristo é o nosso apego a todo conselho de Deus. E por que nós devemos estar apegados a todo conselho de Deus? Porque sempre virá para a igreja lobos cruéis e homens perversos, que amam mais a prata e o ouro e a cobiça. Lembrem-se disso. Eu sou apegado ao evangelho para evitar os lobos cruéis, os homens perversos e aqueles que amam mais o vil metal. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Amém. Oremos. Soberano Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela forma como o Senhor tem nos guiado. Firma-nos na tua rocha eterna, para que gozemos do teu cuidado dioturnamente. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma semana de segurança, fazendo com que as nossas vidas sejam guardadas em ti e todo o nosso ser seja mantido diante de tua presença. Ajuda os nossos irmãos que se encontram enfermos, visita-os, ó Deus, e os ampara verdadeiramente. Lembra-se, Senhor, da tua aliança, do teu pacto, e faz com que ela esteja cada vez mais vigorosa no nosso coração, para que possamos nós
verdadeiramente te servir como convém aqueles santos que são salvos pelo Senhor. Deus amado e santo, protege o teu povo, guarda a tua igreja, abençoa os teus filhos, faz com que os presbíteros sejam cada vez mais habilitados e capacitados por ti, que os diáconos verdadeiramente te sirvam como convém. É a nossa oração, o nosso desejo, que fazemos em Cristo Jesus, o Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.